tema do RF com você, como eu já disse, de hoje, é a maneira de educar os filhos. Você que tem filho pequeno, como costuma punir quando ele ou ela faz alguma coisa que não deveria, hein? Qual o melhor castigo, na sua opinião? Na semana passada, a atriz Luana Piovani postou um vídeo na internet e revelou que costumava dar umas palmadas no filho Dom de 5 anos, mas como a atitude não causava mais efeito, adotou uma nova forma de castigo. Muitos pais recorrem a esses pequenos tapas nos filhos como punição, mesmo sendo proibido por lei, né? O que você pensa sobre isso, hein? Nós vamos ver agora qual a nova maneira utilizada por Luana Piovani quando quer punir os filhos. Deixa a mamãe tentar. Deixa a mamãe tentar. Birra. Mamãe. Pirraça. É nessa hora que a maioria dos adultos se vê diante de um dilema. A palmada é a melhor saída para corrigir os filhos? De vez em quando é bom, né? Primeira etapa, eu acho que é conversar e fazer com que ela não faça mais. Essa semana, a atriz Luana Piovani levantou a discussão ao admitir em um vídeo postado na internet que cansou de bater no filho mais velho, o Dom, de 5 anos. Ele fica me testando, fica o tempo todo querendo ir adiante do limite, isso cansa. E eu já contei pra vocês, eu dou uns tapas na bunda, puxo uma orelha, né? Pego num braço mais forte e tal. A atriz ainda desabafou. Olhei pro Dom e falei, cansei, Dom, cansei. Cansei de te dar tapa na bunda, cansei de puxar tua orelha, cansei de puxar teu cabelo, cansei de dizer que você tá errado, cansei de você me desobedecer, cansei de ver você mostrando a língua pra mim, cansei disso tudo. Luana, que também é mãe dos gêmeos Ben e Liz, de 2 anos, falou que se viu obrigada a tomar outra atitude com o filho mais velho. Subi com ele pro quarto dele, ele odeia ficar sozinho. Tranquei ele no quarto dele. Ele virou uma ovelha. Foi a melhor coisa que eu fiz. Abrir mão das famosas palmadas tem sido o desafio de famílias que buscam o diálogo e equilíbrio na educação dos filhos. Mas afinal, como fazer valer a autoridade dentro de casa? Para a Lívia e o marido, tem sido uma grande descoberta desde quando o filho completou 2 anos. De lá para cá, fazer o Felipe obedecer tem sido um desafio diário. Felipe começou com um comportamento de birra extremo, de querer competir quem podia mais. Outro dia a gente estava até vendo um vídeo dele que ele tinha feito uma malcriação e eu pedia para ele pedir desculpas e ele falava que não ia pedir. Aí ele quis pedir desculpas para todo mundo, menos para mim. O Felipe dá trabalho, mas a mãe aposta sempre no diálogo. Não quer repetir com o filho o que ela sofreu na infância. Fui uma criança que apanhou muito na infância, então eu já cresci com isso em mente. Quando eu tiver um filho, eu não quero que ele lembre que eu corrigi ele apanhando. Para esta especialista, as punições físicas não são a solução. Mesmo no caso das crianças mais arteiras. A agressão, ela não tem sentido em momento algum. Né? Não é uma vez que eu falo. Né? Processo, ele tem que repetir, ele tem que voltar, ele tem que ter a paciência, né, do educar. Eu não vou resolver a minha educação dando palmadas. O Felipe não escapou de uns tapinhas no bumbum quando era mais novo. Mas agora, aos 5 anos, o que funciona mesmo é tirar dele algo que ele goste muito. Felipe, chegou no limite, chegou no extremo. Você não vai obedecer, então não vai ter brinquedo, não vai ter o tablet que você tanto gosta. A psicopedagoga explica que os castigos devem ser adequados à idade das crianças. Muitas vezes, basta repreendê-la. Em outras, como no caso do Felipe, é necessário tirar o brinquedo favorito por algumas horas. Técnica que Luana Piovani até aplicou, mas segundo ela, tirar o tablet do filho não funcionou. A solução foi deixar Dom sozinho no quarto, pensando por algum tempo sobre a má criação. Tranquei ele no quarto dele, pedi pro Ben e pra Liz saírem,
e deixei ele ali 2 horas. 2 horas. Eu não preciso nem dizer que no final ele já tava, mãe, me bate, mãe, me bate. Eu falei, não, não vou te bater. A atitude de Luana está correta, mas para a especialista, o tempo do castigo deve ser menor. A criança não vai pensar sobre o que ela fez. Ela simplesmente vai sentir o afastamento. Isto que é dolorido. Dá para fazer 3 minutinhos para uma criancinha de 2 anos. 5 minutinhos para uma criança de 3 a 4 anos, né? Luana acertou em cheio em uma coisa: explicar o motivo do castigo. Ele me perguntou, por que você não vai mais me bater? Eu falei, eu já te expliquei, meu filho, porque me faz muito mal. Toda vez que eu dou um tapa na sua bunda, eu fico muito triste, porque eu te amo. E eu preciso te ensinar a ser uma pessoa bem educada. É meu papel cuidar de você. Eu preciso que você entenda que se você está fazendo coisas erradas, você não pode estar aqui com todo mundo. Então você vai ficar quietinho no seu quarto até você entender como é que se comporta. Há quem aposte em outras medidas para evitar a manha dos pequenos. Fernanda também tem 5 anos. É a filha mais velha de Geisa e Eric, que também são pais de Camille, de apenas 5 meses. E a própria Fernanda explica como funciona o quadro das conquistas, método adquirido pelos pais para educar a filha. Eu não gostava de escovar o dente, não gostava de arrumar a cama, não gostava de guardar brinquedos, eu chorava e não dormia na cama. Que aí minha mãe resolveu comprar esse mural. Para cada tarefa cumprida, Fernanda ganha uma estrelinha. E cada estrelinha vira um prêmio, tudo de acordo com a idade. Ela sabia que era só uma estrelinha no quadrinho, que foi quando a gente reverteu para as moedinhas. Porque aí ela passou a não ligar que ela estava perdendo só uma estrelinha, era só um adesivo, né? Só um imã. E então a gente reverteu isso, fez ela entender que tudo que a gente planta, né, vai render um fruto. A maneira encontrada pelo casal para colocar a Fernanda nos eixos é o famoso reforço positivo, mas nem sempre foi assim. Eric conta que o casal já tentou métodos mais tradicionais, como o castigo. Com a Fernanda também o castigo não deu muito certo, porque ela ficava no castigo, aí você via ela fazendo um monte de outras coisas no castigo. Né? Ah, tô lendo um livro. Eu falava, pô, que castigo bacana, né? Ela pegou um livrinho para ler. Então, eu acho que a negociação com ela, por ela ter essa personalidade, valeu mais. É que apesar dessa carinha fofa, a Fernanda tem um gênio bem forte. Às vezes, quando eu quero fazer alguma coisa, tipo pintar, eu tenho que fazer do meu jeito, senão não fica bom. Claro que a Fernanda ainda tem alguns tropeços, tarefas mais difíceis de cumprir. A boa notícia é que com amor e paciência, tudo se ajeita. Um assunto complicado, né? Para se discutir, claro, com uma especialista na área de comportamento, coach comportamental, Karina Guise. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui, Karina. Gratidão pelo convite. Karina, nessa fase, você viu a pequena Fernanda ali, já tem uma personalidade, né? Tem que ser do meu jeito. O que dizer? Como educar os filhos da melhor forma? Existe uma forma correta? Ou cada pai vai aí vendo a forma melhor de se educar os filhos? Cada criança é única, né, Marielle? Não existe uma fórmula de bolo. Senão seria fácil, né? Sim. Você faz a fórmula, todo mundo segue. Porque cada um realmente tem um comportamento, tem uma personalidade, né? Sim, e cada casa tem um jeito, tem um valor, tem uma rotina. Né? Então você precisa deixar claro qual é a rotina, o que é importante dentro da sua casa e deixar claro para a criança também. Então, porque a maior parte dos problemas vem da comunicação, realmente. Ok, já temos opinião aqui, ó. Jucimara de Itaperuna, Rio de Janeiro, ela diz: tapas, puxar o cabelo, não adianta. O segredo é o diálogo. Eu também acho, mas às vezes, Karina, o diálogo não resolve também, né? Vamos deixar claro aqui. E daí, o que fazer? Na verdade, o diálogo só não resolve quando você perde tempo dele. O que é perder o tempo do diálogo? Então você fala, repete várias vezes a mesma coisa, você não se certifica de que a criança entendeu, né? E você não toma uma atitude, você não impõe um limite, por exemplo. Né? Ó, eu tô falando com você, eu vou falar a última vez, ou você vai fazer o que deve ser feito, ou aí entraria no caso uma correção.
Eu não gosto da palavra punição, mas eu gosto de uma palavra correção. Você está só corrigindo uma atitude que está errada, equivocada. Né? Como a história do banho, por exemplo. Entendeu? Eu não quero tomar banho. Banho não é negociável. Então, ou você vai tomar banho agora, ou você não vai assistir o seu celular antes de dormir. Ou você não vai, entendeu? O certo seria tirar algo que a criança gosta muito. Que é importante por para algum ela. tempo. Que é também. importante para ela, Existe exato. um limite de tempo daí para o pai tirar realmente um tablet ou um celular ou assistir a televisão? O tempo para a criança ele é diferente do adulto, né? Porque ela não tem muita noção. É pouco tempo para ela, é muita coisa. Né? Então, assim, uma coisa que seja perceptível. Está acostumado a assistir um filme, um vídeo antes de dormir. Hoje não tem o vídeo. Entendeu? Então, a criança já entendeu. Né? E aí depende também da idade, Marielle. Depende da rotina, depende de um monte de coisa. Do estilo da criança também. Você entendeu? Tem criança que você fala... Eu já passei por um caso, por exemplo, de uma criança que não dormia. A mãe falou, se você não dormir essa noite, eu vou pegar a sua boneca, que custava caríssimo, ela tinha acabado de ganhar. Aí que a criança não dormiu. Não, e vou dar pra criança que não tem. A criança não dormiu, no dia seguinte foi lá, doou a boneca na casa da criança e chegou na escola contando para todo mundo. Achou o máximo doar a boneca. Quer dizer... Então não é resolveu. o tipo, não é o tipo de coisa que a criança não tem apego material, não tinha apego àquela boneca. Não tinha o fator emocional ali. Vai resolver. E vamos falar a verdade, dá pra ver a Luana Piovani. Solta um trechinho, produção, já tá aí pra rodar? Pode soltar. Olhei pro Dom e falei, cansei, Dom, cansei. Cansei de te dar tapa na bunda, cansei de puxar tua orelha, cansei de puxar teu cabelo, cansei de dizer que você tá errado, cansei de você me desobedecer, cansei de ver você mostrando a língua pra mim, cansei disso tudo. Claramente dá pra ver que ela está cansada, né? Porque a mãe cansa. Além do Dom de 5 anos, ela tem filhos gêmeos também. Sim. Imagina estar em casa com 3 pequenos, né? Não é fácil. Então tem o lado da mãe também. Existe esse esgotamento. O que fazer quando a mãe chega a esse estágio? Não aguento mais. Quando ela fala, já fiz isso, já fiz aquilo, já bati, já, né? Ela descreve vários comportamentos dela em relação ao filho que não tem resultado. Mas a pergunta é o quanto esse filho está consciente do que ela espera dele, o quanto ela alinhou a expectativa com a criança. Então, assim, a mãe vai esperar chegar num aniversário para falar para o filho, nós vamos embora depois do parabéns. Aquele brinquedo não pode, outro não pode. Conversa antes, prepara a criança para aquilo. Então, ela já vai sabendo qual é o comportamento que ela tem que ter naquele lugar. Nós vamos num aniversário, quando eu falar que esse brinquedo não pode, não pode. Quando eu chamar depois do parabéns, a gente vai embora. Então, a criança já sabe, ela já sabe o que esperar daquele, né? Ela já sabe o que esperar daquele momento. Então, não é novidade para ela. O problema é a novidade. Aí o que acontece? A mãe não faz isso, não conversa, chega lá, tem que ficar chamando, gritando, não obedece, gera um estresse na mãe, gera um estresse na criança, ninguém aproveita o aniversário. E aí, cada vez mais a gente está num mundo em que a exigência é maior. Muitas das mães trabalham fora, acordam cedo, dormem tarde, é casa, é marido, é tudo. E aí ainda chega, e para se educar, Marielle, você tem que ter tempo. Não tem jeito, né? Para você pensar, estrategiar, o que eu estou fazendo, por que ele não está obedecendo, o que é importante para o filho. Então, eu gosto muito de tirar a palavra do obedecer e colocar a palavra colaborar e contribuir. Né? Quando você pergunta, quando você estuda o que a palavra obedecer gera no cérebro, é só uma submissão. Eu tenho que obedecer, pronto, e acabou. E você repetir muito isso para a criança, quando ela cresce com uma dificuldade até de socialização. Porque qual é o papel dela? Obedecer. Então, ela não se impõe, às vezes, em relação ao relacionamento, ela não se impõe no trabalho, por exemplo, quando precisa. Então, colaborar e contribuir gera responsabilidade. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí entra uma comunicação eficaz. Aonde eu colaboro? Aonde eu contribuo? Né? E fica mais fácil. Estabelecer uma rotina de casa ajuda essa mãe também a não chegar nesse nível de estresse. Olha, tem uma mãe aqui, a Lucimara, de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Ela diz que a filha é agressiva com ela e responde, não me respeita. O que fazer, hein?
Então, desde quando isso acontece? Qual a idade da filha? Né? Qual é o meio de comunicação? Porque as mães perdem um pouco a linha, né, da educação dos filhos. Muitas das agressividades também na adolescência e tal, vem às vezes da mãe não entender um pouco, né, da fase, do momento, do querer que a filha faça o que ela quer. E às vezes é só um jeito diferente de fazer as coisas. Às vezes vem do histórico familiar também, né? Sim. Como essa mãe agia quando a criança era pequenininha? Se a mãe gritava com ela, abriu precedente. Porque aí, quando ela cresce... Ou briga entre o casal, a criança via aquilo, né? Sim. Acaba tendo também comportamento desrespeitoso. Tem que ser avaliado tudo isso, né? Principalmente pai e mãe, por exemplo, os pais têm que serem muito parceiros na educação. Né? Então, quando um fala, o outro sustenta, mesmo que de repente não concorde e acha que não é a melhor solução, conversa depois, particularmente, não na frente da criança. Né? Porque quando você desautoriza uma mãe, desautoriza um pai, isso é uma coisa gravíssima. Os avós também, né? Então não pode comer doce. Vem cá, deixa eu dar aqui no cantinho, pode? Gente, não pode. Se a mãe falou, tem que ser respeitada. Sim. Né? Mãe é uma autoridade. Então, todo mundo que está interagindo com a criança pode ajudar muito na educação. Olha, tem mais uma opinião aqui de Jundiaí, uma telespectadora. Meu filho vai fazer 3 anos e me bate, não me respeita. Olha, um assunto realmente que as mães têm dificuldade para saber educar os filhos. Isso acontece desde pequenininho, Karina? Como assim a criança começa a falar, dar os primeiros passos? Como agir? Porque, de repente, tem crianças que são mais mimadas, né? Os pais fazem tudo. O primeiro filho, por exemplo, os pais compram de tudo, fazem de tudo. Aí, na hora que, de repente, o pai e a mãe falam não, a criança não aceita. Existe uma forma correta de se educar desde os primeiros meses de vida? Sim, na verdade, é uma conversa eficaz, assim, eu falo por experiência própria. Então, todo mundo fala, eu vou conversar com o bebê não entende. Não, o bebê não tem a facilidade ainda de se comunicar, de dar um feedback para você de que ele está entendendo, não da forma com que a gente faz, né? Mas você vai tirar a roupa, vamos tirar a roupa agora, vou tirar sua roupa, vai tomar banho. Você já começa a trabalhar essa questão toda dele se sentir seguro. Aquilo que você está falando acontece. A maior parte das crianças, conforme vão crescendo, as mães, por amor, elas deixam de dar limite, né? E isso não pode de jeito nenhum. Eu falo que a tríade da modernidade da educação é a comunicação eficaz. O que é uma comunicação eficaz? Quando eu sou clara, alinho com o meu filho o que eu espero dele, né? Sei dar feedback, receber feedback dele também, entender se ele está entendendo o que eu estou pedindo. O amor, tudo pode ser feito na afetividade, eu posso te corrigir com amor, entendeu? E o limite. O que falta, Marielle, é o limite. É o limite. É o limite, porque e a criança, ela pede isso, né? Tá quase subindo na cabeça, ele não para. Tá, mas o que ele está precisando? É atenção? Ele está em busca do quê com esse comportamento? Inclusive, a telespectadora aqui do Rio Grande do Sul, ela disse mais. Ela falou que ela é separada há 11 anos e a filha já acorda gritando com ela. A menina tem 12 anos. Ou seja, já perdeu o limite. Quando a criança já está nessa fase aí para adolescência, né? O que essa mãe deve fazer? Sentar, conversar, olho a olho. Qual a melhor dica aí para essa mãe? Sim, primeiro entender, mãe, aonde está em você esse comportamento. Se você é uma pessoa agressiva ou se ela foi criada num ambiente agressivo, né? Como você faz? Porque assim, para você educar, qual é a maior dificuldade da educação? Você tem que ser, Marielle. Não adianta você falar, seja calmo, não grita. Se você está sendo gritando, assim, né? Exato, né? Você é o Ele tá espelho vendo. para o filho. Uhum. E a criança tem uma energia muito maior do que a nossa, né? Então, quando a criança chega naquele estresse, a primeira coisa é calma, respira, descansa um pouquinho, a hora que você acalmar, a gente conversa. Então, já sabe que no calor da emoção não adianta conversar, né? A gente dá muitas opções para os filhos, acha que a conversa é ele ter que resolver algumas coisas que não tem que resolver. Então, como você tem conversado com o seu filho? Meu filho não quer tomar banho. Mas você convida ele para tomar banho ou você manda ele tomar banho? Porque quando você vira e fala assim, vamos tomar banho? Ele
ele tem a opção de falar não, não vamos. Aí começa o estresse, né? Vai tomar banho. Eu gosto muito dos 5 minutinhos. Você avisa os próximos passos. Tá brincando? Ó, daqui a pouquinho, 5 minutinhos eu volto, vou te chamar e vai tomar banho. Ok? Já Ok. preparou a criança. Já preparou, ela já tá entendendo qual é o próximo passo. Então, quando chamar, não é novidade. Aí fez a birra. Então, Nesse caso. Fez a birra. Pode parar. Qual é o combinado? Está ciente do combinado? O banho não é negociável. Tem o caminho mais fácil, que é você levantar e tomar banho, e tem o caminho mais difícil. O mais difícil é, se você continuar fazendo birra, você vai perder o brinquedo, você não vai assistir o vídeo, você não vai... Alguma coisa que é muito importante para ele. Né? Não vai brincar com a sua massinha, não vai, vou tirar o seu carrinho, combinado, enfim. se a criança não for realmente, tira Exatamente, o brinquedo tira. predileto, né? Tira. Ou então ela pode ir até chorando, mas deixa ir chorando tomar o banho. Exatamente, não é? mas ela está fazendo vá. o que deve ser feito. Sim, o combinado. É, porque nossa vida, a gente tem uma concepção equivocada de que a criança tem que todo momento estar feliz, alegre, brincar. Não, ela tem que brincar, mas ela tem que ter responsabilidade também. Ela tem que ter limite. Porque a dificuldade dessa criança depois de adaptação no meio lá fora, porque lá fora você tem limite, lá fora você tem regra. Sim. Né? Karina, o que causou a maior discussão, na verdade, na questão da atriz Luana Piovani, primeiro ela disse, né, ela afirmou que realmente batia no filho Dom de 5 anos com palmadas, puxando a orelha, puxando o cabelo. Já é grave, né, porque é proibido por lei essa agressão. Mas aí ela disse que agora está tudo resolvido porque colocou ele de castigo um dia por mais de 2 horas. É muito tempo para uma criança, né? Muito. Na verdade, a gente fala que o descanso serve para 1 minuto por ano. Né? Então, se ele tem 5 anos, são 5 minutos. Só que o que acontece é o seguinte, eu enfio ele dentro do quarto, mas ele faz o que ele quiser dentro do quarto. Não. É 5 minutos, sentado na cama, vai ficar quietinho, e se eu voltar em 5 minutos, tiver ainda gritando, eu vou deixar mais 5 minutos. Né? Então, assim, conversar, estabelecer limite. A maior parte dos pais tem dificuldade, por quê? Porque promete e não faz, e aí perde a credibilidade. Entendeu? Então, não tira, né? Não deixa sem. Você entendeu? Ah, eu fiquei com dó depois porque ele estava tão bonzinho. Bom, daqui a pouco a gente fala também sobre uma outra forma que seria uma recompensa, né? Das estrelinhas que a gente até viu ali na reportagem, seria uma dica bastante bacana aí para os pais. E tem uma vovó aqui dizendo, olha, ela é a Josiane de Guarapuava, ela está adorando o tema do programa. Ela diz que ela tem um neto de 1 ano e meio e tem medo de tirar a responsabilidade da mãe, porque ela não consegue nunca falar não para o neto, e a gente até falou aqui, né? Geralmente vó mima demais, né? Quais as orientações aí para as vovós e vovôs do Brasil? Então, na verdade, assim, amor é sem limites, né? Mas as coisas do dia a dia, o que essa vovó tem que fazer? Pode mimar a avó, não tem problema nenhum, dar carinho, amor, atenção. Só que se a mãe falar, não sobe, vó, não vira e fala assim, ah, deixa subir um pouquinho. Não come, vó, não fala, ah, deixa só comer um pouquinho. Entendeu? Aí você não tira, né? Respeite a ordem da mãe e do pai. Exatamente. Se você achar que a mãe, mais uma vez, você como vó, mais experiente, achar que a mãe e o pai estão pecando, longe da criança, fala, escuta, né, não teria problema, tal, negocia de outra forma. Aí você vai ensinar, entendeu? Mas não tirar a autoridade.